Olá, meus queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Carlos Ivanildo, eu sou professor de matemática e hoje continuaremos um conteúdo iniciado na aula passada, que são os números racionais, desta vez focando na reta numérica. O que vamos estudar nesta aula? O conjunto dos números racionais. Como objetivo nesta aula, temos reconhecer o conjunto dos números racionais e localizar os números racionais na reta numérica. Pense comigo, estudante. O que são os números racionais? Você já observou situações em seu cotidiano em que aparecem números não inteiros? Mas o que significa um número escrito na forma A sobre B, ou A dividido por B, a nossa famosa fração? Vamos a alguns exemplos de números racionais no nosso dia a dia. Jorge tirou um extrato de sua conta e viu que seu saldo está negativo, ou seja, menos R$ 30. Menos 30 é um número racional. Entrada de 50% e restante em parcelas de no máximo R$ 500,50. Temos aí dois números racionais, o 50, que também é número inteiro, e o número 500,50, que é um número não inteiro. Na empresa de Camila, 2/3 dos funcionários são homens. Aí a nossa famosa fração, 2/3, que também é um número racional. A palavra racional vem do latim ratio, que quer dizer razão. Ou seja, um número racional é um número que pode ser escrito na forma de razão entre dois números inteiros. Em outras palavras, uma fração irredutível, onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Ou seja, todo número racional é aquele que pode ser escrito em uma forma de fração. E fração irredutível, como vocês já devem saber, caso não sabem, vamos agora relembrar um pouco. Fração irredutível é aquela fração, como já diz o nome, que eu não posso reduzir, que eu não posso simplificar. Ou seja, você já simplificou e reduziu ao máximo. Esse conteúdo vocês devem ter estudado no ano passado. A redução de frações. De forma simbólica, escrevemos que os números racionais são representados pela letra Q. E os números racionais são A sobre B, ou seja, uma fração em que A e B pertencem aos números inteiros, sendo que B não pode ser zero, como explicado na aula passada. Portanto, são números racionais todos os números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, já que todos eles podem ser escritos na forma de frações. Por exemplo, o 3 pode ser escrito como a fração 15 sobre 5, ou 15 dividido para 5, que eu tenho como resultado o 3. Igualmente, os números inteiros, ou seja, acrescentando também aqueles números que são negativos. Exemplo, o menos 5 pode ser representado pela fração menos 105 dividido por 21, ou seja, a fração menos 105 sobre 21, que se eu fosse fazer a divisão, teria como resultado o menos 5. Portanto, são números racionais todas as frações irredutíveis por definição. E recorde também que as frações não são irredutíveis, são equivalentes a essas. Ou seja, vamos dar um exemplo. 1 sobre 2 é equivalente a 2 sobre 4. Porém, 1 sobre 2 está na forma irredutível. Ou seja, ela já é uma simplificação da fração 2 sobre 4. Todos os números decimais exatos e as dízimas periódicas, já que são obtidas de frações, também são números racionais. Por exemplo, 2 sobre 5, que é igual a 0,4.
Para obter o 0,4, basta dividir 2 por 5. Mesma coisa em 4 sobre 9, que tem como resultado 0,444 e assim seguindo infinitamente. Isso é chamado de uma dízima periódica. Por que uma dízima periódica? Porque ela tem uma repetição que eu consigo prever. Eu sei que após o próximo número vai vir outro 4 e assim sucessivamente. Ou seja, chamamos essa dízima de dízima periódica, em que o seu período é o número 4, porque o 4 é o número que se repete. Não são números racionais raízes quadradas não exatas. Por exemplo, raiz de 5. A raiz de 5 não é exata, então eu não posso chamar esse número de número racional. Raízes quadradas de números negativos. Exemplo, a raiz de menos 4. A raiz de menos 4 não é um número racional. E também as dízimas não periódicas, ou seja, dízimas que eu não tenho um período. Eu não sei qual número virá a seguir. Não é possível prever. Ela não segue um padrão. Exemplo: 1,235897321. Se eu fosse dizer qual o próximo número, eu não conseguiria prevê-lo. Ele não segue um padrão de repetição. Existem outros números que não são racionais, mas você os conhecerá em outro momento. Quais são os outros conjuntos numéricos que você já conhece? Inteiros e complexos. Vocês conhecem? Vocês podem conhecer os inteiros, mas os complexos ainda não. Letra B. Naturais e inteiros. Vocês conhecem os naturais e também conhecem os inteiros. Letra C. Reais e normais. Bom, não conhecemos esses conjuntos. Então a resposta seria letra B. Vocês conhecem os números naturais e também os números inteiros. E agora estão conhecendo os números racionais. Representação dos números racionais em uma reta numérica. Na nossa aula passada, vimos essa mesma reta com essas mesmas figuras. Vimos que menos 11 sobre 3 está entre menos 4 e menos 3. Para isso, basta eu transformar menos 11 sobre 3 em um número decimal. Ou seja, divido menos 11 por 3. Mesma coisa na segunda figura. 1 sobre 4 está entre 0 e 1. Vocês resolveram esta no exercício da aula passada. Dividindo 1 por 4, vocês tinham o número 0,25, que está entre 0 e 1. E abaixo temos números já na forma decimal. O menos 1 sobre 4, que está entre menos 2 e menos 1. E o número menos 0,2, que está entre menos 1 e 0. A localização dos números racionais não inteiros é normalmente considerada de forma aproximada. Para determinar sua localização exata, precisamos de processos geométricos que garantam a divisão dos intervalos em partes iguais. Ou seja, vocês podem dizer que o número está entre 1 e 2, entre 3 e 4, mas por enquanto vocês não podem afirmar exatamente em que pedaço eles estão. Por exemplo, o 0,3. Eu sei que o 0,3 ele está entre 0 e 1. Mas para afirmar exatamente em que pedacinho que fica entre 0 e 1 ele está, eu precisaria de algumas ferramentas geométricas que pudessem me fornecer uma divisão exata desse espaço. De modo geral, basta entender entre quais inteiros consecutivos o número se encontra e mais próximo de qual ele estará. O mesmo exemplo, 0,3. Eu sei que ele está entre 0 e 1. E o 0,3 está mais perto do 0 do que do 1. Ou seja, vou colocar esse número entre o 0 e o 1 um pouco mais perto do 0.
Assim, basta analisar a parte inteira dos números racionais, na forma decimal ou na forma mista. Exemplo, menos 3,24 está entre menos 4 e menos 3, e mais próximo de menos 3, pois não alcança a metade do intervalo, ou seja, ele não alcança menos 3,5, que é exatamente a metade deste intervalo. 12 sobre 5, transformado em uma fração mista, que vocês viram no ano passado, estará entre 2 e 3. Caso vocês não lembrem como transformar uma fração em fração mista, vocês podem transformar também em um número decimal, que vocês também conseguirão encontrar a localização deste número. E caso necessário, assistam um pequeno vídeo ensinando a transformar uma fração em um número misto. Agora chegamos ao nosso exercício. Na primeira questão, queremos que você indique quais números inteiros consecutivos se localizam os seguintes números racionais, ou seja, entre quais números inteiros consecutivos se localizam os seguintes números racionais. Aí temos as opções. Quando tivermos frações, é só transformar em um número decimal, como já fizemos nos exercícios passados. É importante, note que para a resolução do exercício anterior, é útil transformar as frações em decimais ou números mistos, já que nessa forma é possível visualizar a parte inteira do número, que nos orienta a localização na reta numérica. Para transformar em decimal, relembrando, dividimos o numerador pelo numerador, ou seja, dividimos o número que está em cima, que chamamos de numerador, pelo número que está embaixo, que chamamos de denominador. Para transformar uma fração imprópria em número misto, dividimos o numerador pelo denominador. O quociente será a parte inteira e o resto será o numerador, repetindo-se o denominador. Essa segunda parte parece um pouco mais complicada, mas caso você tenha interesse, me procure, manda mensagem para mim, que eu mandarei um vídeo legal mostrando para você como se transforma a fração imprópria em um número misto. Porém, nesta aula é apenas necessário que vocês transformem em decimal. Isso já será suficiente para que vocês resolvam o exercício. Exercício 2. Quais números abaixo são menores que 5 e quais são maiores que 5? Novamente, você vai fazer as divisões, ou seja, dividir 8 por 3, que é a fração 8 sobre 3. Na fração 16 sobre 3, divide o 16 por 3, e assim também nas outras alternativas. E o resultado, através dele, você vai saber se os números são menores que 5 e são maiores do que 5. Essas são as duas questões para hoje, a partir deste vídeo, desta aula aqui gravada. Então, resumindo, nesta aula vimos que o conjunto dos números racionais, que são representados por todas as frações, em que o numerador, que é o número em cima, e o denominador, o número de baixo, são inteiros, sendo que o meu denominador, que é o número de baixo, não pode ser zero, porque eu já expliquei na aula passada. E também a localização na reta numérica, ou seja, conseguir localizar qualquer fração ou qualquer número em uma reta numérica. Saber entre quais inteiros ele fica, ou, se for um número inteiro, saber qual número inteiro ele é. Certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Responda os exercícios. Qualquer coisa, me procurem. Estou à disposição de vocês. E tenham um ótimo dia. E fiquem com Deus. Tchau.